Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui iniciando um novo livro. A gente está perto de encerrar o Pentateuco esse ano. Já é agosto, nós já estamos em Deuteronômio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos a oportunidade de buscá-lo, de estudar as Escrituras, de cultuá-lo livremente. É um privilégio que nós temos aqui no Brasil. Vamos iniciar com a oração, agradecendo a Deus por este momento? Ó Senhor, nós queremos agora, no início deste momento de pastoreio, te agradecer porque Tu tens sido bom conosco o tempo inteiro. Nós temos o privilégio de poder ter este momento de pastoreio, uma agenda que é tua em nossas vidas, e nós podemos fazer isso livremente. Não estamos escondidos, não estamos fugindo, pelo contrário. Estamos aqui adorando e glorificando aquele que é o único e verdadeiro Deus. Então, sê conosco, Pai. Sê propício a este momento. Abençoa cada um que está ouvindo, em qualquer momento que seja, este pastoreio. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como é que vocês estão? Foram ao culto ontem? Ontem foi domingo, dia de cultuar ao Senhor. E aí, como é que está a sua vida devocional? Tem lido a palavra? Tem orado a Deus diariamente? Não cesse de fazer isso, tá bom? Vamos louvar a Deus? Tempo de adoração. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo.
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Olá, meus irmãos, que privilégio cantar esses louvores tão lindos, não é não? Bênção, bênção de Deus. Vamos orar mais uma vez? Agora a gente ora pelos motivos que corriqueiramente a gente ora e a gente sempre entrega a Deus, né? Nós sabemos quem é esse nosso Deus, nós sabemos que podemos confiar nele, mais do que isso, que devemos confiar nele, né? Deus, ele é fiel e ele escuta as nossas orações. Então, vamos orar por aquelas famílias que têm algum parente que está distante dos caminhos do Senhor, muitas vezes pais cujos filhos, né, tomaram decisões aí intempéries, né, de se afastar dos caminhos de Deus. Vamos orar por estes filhos, orar também pelos nossos irmãos que estão com algum problema de saúde, que estão enfermos, muitas vezes doenças emocionais, psicossomáticas, outras vezes doenças físicas mesmo, né? Deus é o nosso Jeová Rafá, é o Deus que cura. Vamos orar também por aqueles que estão precisando de alguma oportunidade de emprego ou que estão com motivos financeiros, né? Com algum tipo de dificuldade financeira. Vamos orar também pelas nossas congregações. Nós temos
Triunfo, Serra Branca, Petrolina, Casa Amarela, enfim. Oremos a Deus. Ó Senhor, nós queremos agora entregar, Pai, estas causas que são do Teu povo. É o Teu povo pleiteando a Ti, buscando a Ti, sabendo que em Ti há socorro, que em Ti há segurança. Meu Deus, abençoa, Pai, estas famílias cujos parentes, cujos membros estão distantes de Ti. Ó Senhor, traz esse povo de volta para os Teus braços, que eles possam entender de verdade as decisões ruins que eles tiveram. Tua palavra nos diz que és Tu, ó Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então age em cada uma dessas pessoas, usa a quem Te apraz para alcançá-las, mas acima de tudo, que elas possam voltar a ter uma vida em paz contigo, Senhor. Ó Pai, nós queremos Te rogar também por aqueles irmãos que estão com algum tipo de dificuldade, seja uma doença, seja uma questão financeira, seja uma questão profissional. Ó Deus, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso refúgio. Abençoa, Deus, esses irmãos. Dá a eles a certeza que Tu estás neste processo, que o coração deles possa sentir paz em Ti, Senhor, diante das dificuldades que estão vivendo, e que cada um destes processos sirva principalmente para que esses irmãos Te conheçam mais, Te adorem mais, que Teu nome seja glorificado na vida deles. Pai, Te rogamos também aqui pela nossa igreja, por este projeto de construção de um novo templo. Ó Senhor, conduz esse projeto conforme a Tua vontade, acelera os processos quando tiverem que ser acelerados, segura quando a coisa tiver que ficar um tempo mais parada, mas Senhor, que esse projeto ele ande conforme a Tua vontade. Abençoa, Senhor, os nossos líderes aqui, abençoa os nossos pastores, presbíteros, diáconos, nossa liderança de ministérios, de grupos pequenos. Ó Deus, abençoa cada um, sustenta-os em Ti, que eles tenham ânimo e gozo em Ti, Senhor. Pai, Te rogamos também pelas nossas congregações. Abençoa, Senhor, os servos que ali estão liderando cada uma delas, nossos obreiros, pastores, presbíteros, os irmãos que ali também servem, cada uma como nós já citamos aqui. Abençoa, Senhor, para que o Teu reino avance, para que o Teu evangelho alcance mais vidas, para que o Teu nome seja glorificado através de mais pessoas que venham a Te conhecer. Não há, Pai, nada melhor no mundo, no universo, na vida de ninguém que seja melhor do que Te conhecer agora, desde já, e viver contigo a eternidade. Ó Senhor, abençoe este momento de pastoreio, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é isso. Como eu disse, estamos iniciando Deuteronômio. Hoje, primeiro capítulo, e vocês sabem, né? Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, aquele conjunto de 5 livros ali, que tem como principal autor, né, Moisés. Obviamente, Moisés ele é o autor, o único de alguns. Deuteronômio, por exemplo, é um caso que não foi escrito apenas por Moisés, porém, principalmente, né, majoritariamente por Moisés. Em Deuteronômio, essa série de discursos que Moisés fez para o povo, que iria entrar ali na Terra Prometida, e esses discursos têm um objetivo muito claro, que é um chamado que Moisés faz ao povo, a fidelidade da aliança com Deus. Moisés, então, ele vai recontar histórias, vai relembrar princípios de tudo que o povo viveu naqueles últimos 40 anos, principalmente, né? Acerca de como Deus foi bondoso, generoso, gracioso com o povo e também foi um Deus de justiça para aqueles que foram rebeldes. Bom, sendo assim,
a gente já sabe, né, que são séries de discursos, e são principalmente 3 grandes séries, tá? A primeira, que obviamente a gente está no capítulo 1, né, está iniciando hoje, então a primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 11, né? Um discurso longo, uma série de discursos relativamente longa. E do capítulo 1, dentro dessa primeira série, né, do 1 ao 5, é o que os teólogos afirmam ser esse discurso de abertura. É o início, né, dessa conversa de Moisés com o povo. Reduzindo um pouco mais, o capítulo do 1 ao 3 é um resumo histórico. Um resumo da história do que tinha acontecido até aquele momento, destacando principalmente aquela rebeldia, né, da geração anterior e comparando essa rebeldia com a graça e a provisão de Deus no deserto. Então a gente vai ler o texto, enquanto lê, comenta, conversa, até a gente concluir, tá certo? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, diz assim: São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão. Da além quer dizer a leste do Jordão. Ou seja, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida, estava bem pertinho, estava quase. Moisés sabia que não iria entrar, mas o povo ainda não tinha entrado. Então, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. Então, antes da gente entrar na lei, né, nos princípios da lei, até aqui, até o versículo 4. Então, só fazendo aí essa contextualização, o povo estava em Cades Barneia e já havia passado aí 40 anos desde que haviam sido libertos por Deus lá da escravidão do Egito. E este texto ele vai nos preparar para uma explicação, esse primeiro pedacinho que a gente leu, né? Nos prepara para a explicação que Moisés daria e deu, né, acerca da lei de Deus. Moisés ele não entraria na terra prometida, mas ainda assim foi incumbido por Deus para explicar como é que o povo de Israel iria conquistar aquela terra e iria viver uma vida bem-sucedida para a glória de Deus. Bem-sucedida, porque, vamos lá, a gente sabe a expressão que a Bíblia usa, né? Uma terra que mana leite e mel. Então Deus estava prometendo para eles uma terra rica, uma terra boa e uma vida de relacionamento com intimidade com Ele. O que mais alguém pode querer, né? Bom, tem um teólogo chamado Warren Wiersbe e ele afirma acerca, né, dessa introdução, desse primeiro pedacinho, que é importante que toda geração tenha uma compreensão da história do seu povo. Porque isso vai dar a essa geração um senso de identidade. Se você sabe quem você é, de onde veio, enfim, essas questões lhe darão mais facilidade em descobrir o que deve fazer. E segundo Warren Wiersbe, né, esse era o objetivo aqui desse texto. Porque quando a gente não conhece nossas raízes históricas, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe, né, como foi a vida das gerações anteriores, a gente acaba ficando aí como folhas soltas ao vento, que são sopradas de um lado para outro e sem chegar em lugar algum.
Muitas pessoas, quando a gente fala de história, né, acreditam que o passado ou ele é irreal ou é irrelevante e que são coisas que não têm mais relação com os dias de hoje, com o estilo de vida de hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês já sobre uma perspectiva bíblica. A história humana é a história de Deus. Foi Deus quem escreveu a história da humanidade. A Bíblia, ela não é um museu ou um livro de história entediante em que todas as coisas que estão ali estão mortas. Muito pelo contrário. A Bíblia ela é essa obra, eu vou chamar assim, dramática e viva, que nos ensina sobre Deus e nos encoraja a lhe obedecer e a desfrutar das bênçãos de Deus. Bom, Romanos 15 e 1 Coríntios 10 falam bem sobre isso, tá? De formas que não há livro que seja mais contemporâneo do que a Bíblia. E a cada nova geração precisa aprender essa lição tão importante. Mas vamos em frente. Versículo 6. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Meus irmãos, se vocês depois buscarem aí Números, capítulo 10, versículo 11, vocês vão ver que a Bíblia diz que o povo de Israel saiu lá do Sinai no 20º dia do segundo mês, no segundo ano depois do Êxodo. O que significa que eles ficaram ali no Sinai por pouco menos de um ano. Bom, um ano parados, esperando Deus falar alguma coisa, dar alguma orientação. Por que o Senhor fez com que Israel esperasse tanto ali no Sinai? Às vezes a gente pergunta isso a Deus também, né? Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia e eu não estou entendendo. Eu preciso de alguma resposta sua mais clara. Eu preciso, Senhor. E a gente fica achando que Deus está deixando a gente ali solto, como se não tivesse objetivo algum. E às vezes essa impressão de que está perdendo tempo, que as coisas estão acontecendo e a gente está ficando para trás. Mas não é nada disso. Deus queria falar ao povo da sua lei e ensinar o povo a adorá-lo. O Senhor, ele não deu a Israel a sua lei para que o povo pudesse se salvar de seus pecados. Lembra de Gálatas 2,16? Porque por obras da lei ninguém será justificado. Assim como nós, os pecadores de hoje, as pessoas na antiga aliança eram salvas pela fé. Vejam lá depois Romanos 4, de 1 a 12, tá? Então, a lei, ela tinha alguns objetivos. E esses objetivos, eles são claramente acerca de uma comunicação de Deus para o seu povo, de quem eles eram e de quem Deus é. Então a lei, ela revelava a pecaminosidade do homem e a santidade de Deus. A lei explicava as condições de Deus para que o seu povo o adorasse e desfrutasse da sua bênção, bem como preparava o caminho para a vinda do Messias de Israel, para a vinda de Jesus Cristo. E, enfim, esses diversos
utensílios e cerimônias que tinha ali no tabernáculo, eles eram sombra, eles apontavam para o Jesus Cristo que haveria de vir. Então vejo, né, às vezes a gente fica querendo ler a Bíblia e tentando trazer, né, isso para nós e pensando assim, poxa, se fosse eu ali sabendo das guerras, das dificuldades que, como alguém do povo, né, iria enfrentar ao adentrar, né, na Terra Prometida, eu poderia ter desistido de continuar essa caminhada com Deus. Mas o fato é que Deus ordenou para que eles prosseguissem. E ainda mais, Deus não só ordenou, Deus encorajou o seu povo quando ele disse: eis aqui a terra que eu pus diante de vós, lá no versículo 8 que a gente leu, né? Bom, Deus ele tinha prometido manter a aliança que ele fez com os patriarcas, né? E para os quais, em sua maravilhosa graça, havia prometido essa terra de Canaã. Gênesis 13, né? A gente encontra um pouquinho dessa história. E tudo o que o exército de Israel precisava fazer era seguir as ordens de Deus. E o Senhor lhes daria vitória sobre os seus inimigos ali em Canaã. E veja, irmãos, tantas vezes, né, parece que as coisas em nossas vidas estão indo de mal a pior, ou não andam como a gente queria, ou não se resolvem na velocidade que a gente gostaria. E isso gera em nós uma dificuldade de entender e de aceitar o tempo de Deus. Porém, o nosso chamado, nesse sentido, ele é simples de se entender. Siga Deus, obedeça a Deus. E Ele vai compartilhar contigo a vitória que Ele mesmo já conquistou. A batalha não está sendo travada. Deus já venceu. Jesus Cristo venceu o mundo, venceu a morte. A vitória é dele e daquele que o contemplar. Bom, vamos continuar aqui no texto. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderia levar-vos, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. A gente sabe que o povo ali era talvez 2, 3 milhões de pessoas, né? O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e o fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Vejam, não foi fácil para Moisés liderar todo aquele povo. Era uma nação muito grande e muitas questões, muitas demandas, muitas discussões acontecendo ali o tempo todo.
O fato é que o povo ele estava se esquecendo do sofrimento de seus anos de escravidão lá no Egito e chegaram até a desejar voltar para o Egito, voltar a ser escravo. O povo se acostumou com o maná que Deus mandava para eles do céu a cada manhã. E era tão bom e tão fácil que deixaram de apreciar e começaram a pedir carne, pedir legumes, coisas que eles, sei lá, às vezes, né, estavam comendo no Egito e que saudade dos velhos tempos. Este é o grande alerta para nós, meu irmão, porque é fácil nós nos acostumarmos com a vida que o Senhor nos dá. E muitas vezes os tempos de paz que nos são dados por Deus acabam nos gerando um certo comodismo e a gente quer olhar para trás. Muitas vezes a gente quer mais do que precisamos, mais do que a nossa vida precisa. Isso é nitidamente a vaidade que assume uma voz alta dentro do nosso coração. E assim como com aquele povo, nos faz insatisfeitos com Deus. Bom, uma outra questão que eu quero destacar é que as palavras que foram proferidas aqui, elas enfatizam o caráter, enfatizam também a justiça, bem como a consciência de que Deus é a maior autoridade do universo. Deus é esse juiz supremo. Se nós tomarmos qualquer tipo de decisão, se nós realizarmos qualquer tipo de julgamento com base em etnia, em nacionalidade, em posição social, em riqueza, qualquer coisa assim, nós estaremos pecando contra Deus e corrompendo a justiça de Deus. Deus não olha para essas coisas. Não olhe para isso também, meu irmão. Olhe para o seu próximo com graça, assim como Deus olhou para você e olha para mim. Bom, vamos seguir no texto. Então, versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. E eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo 1 homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou,
como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Um bocado de coisa, né? Um bocado de história resumida aqui. Bom, Cádiz Barneia era um caminho de passagem, né, lá para a Terra Prometida. Mas por causa do medo e da incredulidade, Israel não entrou na terra. Antes, né, Israel se deixou levar pelas aparências. Ah, aqueles homens são muito grandes. Ah, essas cidades são muito bem fortificadas. E então o povo deixou de agir por fé nas promessas de Deus. E acabou sucedendo tudo aquilo que a gente leu aqui, né? Moisés falou para eles assim, ó: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, não temas e não te assustes. Veja, meus irmãos, havia uma ordem de ir. Sem dúvida, ter fé não é crer apesar das aparências. Isso é superstição, tá? Mas fé é obedecer apesar das circunstâncias e das consequências. Quantas provas mais aquele povo precisava de que Deus era capaz de derrotar os seus inimigos? Quantas provas mais a gente precisa de que Deus nos ama, que Ele cuida das nossas vidas? Quantas provas mais a gente precisa para obedecer com fé ao Senhor? Bom, Deus, Ele sempre capacita o seu povo a cumprir suas ordens e alcançar a vitória, porque a vitória é dele, é Ele quem conquista, né? Então não tem como dar errado. Tudo que os israelitas precisavam, tudo que nós precisamos é confiar em Deus e obedecê-lo. Uma outra questão que chama a atenção nessa história é que o povo ele quis usar uma estratégia própria sobre a marcha. Na hora que era para ir, o povo fez, vamos espiar, e depois teve medo. Na hora que não era para ir, o povo foi e foi derrotado.
Bom, mas eu queria me ater a esses espias que foram ali observar a terra. Eles chegam trazendo o fruto da terra, falando, essa terra é maravilhosa, olha o fruto que vem dela. Deus tem algo muito bom ali mesmo pra gente. Rapaz, essa terra é especial. Mas os homens são muito grandes, as cidades são muito fortes, elas estão muito bem protegidas, a gente vai perder. Percebam que em um discurso assim, Deus nunca está presente nas palavras, muito menos no coração. E um discurso assim eu vi, eu quero, eu gostei, eu estou com medo, eu não vou conseguir, eu vou ficar quieto. Foi isso que aconteceu. Eles perderam a fé em Deus. E com exceção de Moisés, Arão, Josué e Calebe, todo o povo se rebelou contra o Senhor. Lá o Salmo 78 diz que o povo se esqueceu das obras maravilhosas de Deus e do seu poder. Meus irmãos, se as bênçãos de Deus não trouxerem humildade ao nosso coração e não nos levarem a confiar mais no Senhor, então elas endurecerão o nosso coração e enfraquecerão a nossa fé. A menos que a gente receba sua palavra em nosso coração, dando graças a Deus por suas bênçãos, nós nos tornaremos orgulhosos e egoístas e deixamos de dar o devido valor às bênçãos de Deus. Que não seja essa a nossa vida, que não seja essa a nossa realidade, mas que nós sejamos como esses 4 homens que eu citei aqui por último, que com fé viram a vitória que vinha da parte de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos louvar mais uma vez e então a gente ora. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito
seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos de séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. É isso. Glória a Deus. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, por esta tua palavra. Obrigado por este estudo de hoje, tão forte, tão precioso. Ó Deus, renova em nossos corações diariamente essa alegria da salvação. Renova em nossas mentes essa certeza de quem Tu és, de quem nós somos, povo chamado pelo Seu nome. Ó Senhor, que os nossos corações e nossas mentes estejam sempre recordados dos Teus milagres, da Tua maravilha e do Teu amor materializado e encarnado em Jesus Cristo. Pai, não há nada melhor para nós que vivermos segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a nos submetermos e confiarmos em Ti. Que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.